O jornalista negacionista histórico Leandro Narlock foi demitido da CNN Brasil por comentários que foram considerados como homofóbicos. Esses comentários foram feitos na quinta-feira. E eu já gravei esse vídeo antes, na verdade, gente. Sinceramente, assim, na quinta-feira eu não publiquei nada porque eu não estava me sentindo muito bem. E eu tinha descido aqui, gravado o vídeo. O que aconteceu foi o seguinte. Eu sempre quando gravo aqui um vídeo, eu gravo com dois áudios. Um áudio como backup. E naquele dia eu resolvi gravar só um áudio porque estava com preguiça, sei lá, estava tão cansado, estava tão indisposto. Gravei só com o áudio e o microfone estava mal conectado. E daí o vídeo ficou sem áudio. Então, assim, o vídeo não saiu e eu não gravei de novo porque não estava bem. E daí ficou por isso mesmo. Então eu vou fazer de novo esse vídeo. É o que eu vou fazer, de novo o vídeo. E só uma observação de falarmos sobre o Narlock aqui e a demissão dele. O meu livro novo, Minha Especialidade em Matar, sobre o governo Bolsonaro, está na gráfica agora. Eu vou pôr a imagem aqui da capa que está sendo impressa e semana que vem já começa a ser entregue. Então quem quiser aproveitar o desconto da pré-venda, corra lá na editora que ainda está com desconto e depois, talvez por quarta ou quinta-feira, já comecem a despachar os livros e aí quem já comprou na pré-venda começa a receber e também chegará nas livrarias. Então confira. Bem, então o que aconteceu? Nessa quinta-feira o Narlock falou o seguinte na CNN. Vamos ouvir aqui. Chamar o Narlock para repercutir isso. Narlock, ainda bem, né? Sim, a mudança na verdade é pequena, assim, né? Ela vai restringir mais a conduta e não o tipo de pessoa, né? A opção sexual do indivíduo. Toda essa polêmica começou porque não há dúvida disso, né? Os homens gays, eles têm uma chance muito maior de ter AIDS, né? Em 2018, uma pesquisa mostrou que 25% dos gays de São Paulo eram portadores de HIV. Mesmo que esse número seja exagerado, de fato ele parece mesmo exagerado, o fato é que é dezenas de vezes maior a chance do que na população em geral. O problema, a questão é que outros critérios para exclusão, eles já restringem aí os gays que têm comportamento promíscuo, né? A regra como estava agora, ela estava muito injusta com os gays, por exemplo, que se cuidavam, que faziam sexo protegido, ou então que tinham um parceiro só durante toda a vida. E se você simplesmente fizer uma regra, como já existe em vários hemocentros, que exclui as pessoas que têm muitos parceiros sexuais ou sexo sem camisinha, você já retira todo o problema. Então aí é uma pequena mudança e sim, muito boa. Ele basicamente perpetuou, né? Ele passou adiante um antigo preconceito, na verdade. A gente tem que pensar que anos 80, gente, 82 em diante, até mais ou menos 1995, quando a propagação do HIV, do vírus que causa AIDS, era chamado de praga gay. Ou tinha um outro termo também utilizado, eu vou pôr para vocês aqui uma reportagem do New York Times, que chamavam de GRID, Gay Related Immunodeficiency, que seria imunodeficiência relacionada a gays, porque na mentalidade coletiva na época, apenas gays estavam contraindo a doença, estavam se infectando. Inclusive, muitas personalidades do mundo artístico, do mundo da cultura, acabaram contraindo. Basta pensar, por exemplo, no Brasil, que a gente tem o caso do Renato Russo e do Cazuza, que morreram por complicações decorrentes do HIV. E também tem o escritor de ficção científica, o Asimov, Isaac Asimov, que é um dos maiores autores de ficção científica da história, que também faleceu por causa de AIDS, foi via transfusão de sangue por causa de uma operação. E também teve o filósofo Michel Foucault, que também faleceu por causa de AIDS. Mas, durante um bom tempo, você tinha essa noção de que era uma doença apenas de um grupo específico, né? Até que posteriormente começou a se espalhar e, na verdade, se viu que não tinha nada a ver relacionado com os gays. E ele cita um estudo brasileiro, também vou pôr para vocês aqui o link disso. A manchete da Folha de São Paulo diz o seguinte: em São Paulo, 1 a cada 4 homens que transam com homens tem HIV, revela o estudo, né? 1 a cada 4 homens gays é portador de HIV. Só que o que o estudo indica não é que, na verdade, tem a ver necessariamente com o fato de ser gay ou um comportamento promíscuo, como diz ali o Narlock, porque os heterossexuais também são promíscuos, mas é por causa de desinformação, é porque campanhas de prevenção do HIV, campanhas de estímulo ao uso de preservativos, elas foram sendo reduzidas com o passar do tempo, ou seja, isso era uma consequência de uma geração que nem sequer mais se informava sobre o assunto. Eu era adolescente numa época na qual o HIV se tornou uma grande ameaça para quem era jovem, iniciando vida sexual, e isso era constantemente reforçado, que era importante usar camisinha, que era importante usar preservativo. E aparentemente, segundo essa reportagem aqui, esse tipo de advertência foi desaparecendo com o tempo, então muitos jovens, gays ou não,
acabam não se protegendo. Então isso pode ser uma das causas para o aumento de jovens gays contaminados. E é curioso pensar também aqui que nesse mesmo dia no qual o Narlock fala essa besteira, associando, criando esse estigma em torno da comunidade gay em relação à transfusão de sangue, nesse caso, né, foi uma decisão que reverteu isso e que agora gays poderão doar sangue também, o que vai depender principalmente ao comportamento sexual e não apenas a orientação sexual. Foi que nesse mesmo dia saiu uma reportagem da Mônica Bergamo com a manchete "Máscara é coisa de viado", dizia Bolsonaro na frente de visitas. Eu quero ler para vocês a reportagem porque ela é bem curtinha, na verdade. Relatos de pessoas que estiveram com o presidente na epidemia descrevem momentos de tensão. Os relatos de pessoas que visitaram Jair Bolsonaro depois da explosão da epidemia de Covid-19 no Brasil descrevem momentos de tensão. O presidente se recusava a usar máscaras, o que induzia convidados a seguir o exemplo, fazer questão de se aproximar para cumprimentar com um aperto de mão. Ao perceber que o visitante estava tenso, segundo um deles que relatou à coluna, dizia que aquele medo era besteira. O presidente chegava a brincar com funcionários, perguntando quem usava máscara e dizia que aquilo era coisa de viado. Então que a gente une, na verdade, vários preconceitos, e um deles do próprio presidente, que foi alguém que, durante toda a sua carreira, teve uma retórica homofóbica. Ele era alguém que ia em programas de televisão, que ia no Super Pop, que ia no CQC, falar besteiras e atacar gays. Foi, por exemplo, alguém que disse que se você tivesse um imóvel e um vizinho fosse gay, que isso desvalorizava o seu imóvel. Foi alguém que disse, por exemplo, que se você tiver um filho meio viadinho, basta você dar uma coça nesse filho, dar uma surra nesse filho, que ele vira homem. E outras falas altamente problemáticas, que os filhos dele não seriam gays porque eram bem criados. Então eu vejo, na verdade, porque o Narlock também é outro que está constantemente defendendo o Bolsonaro, sabe, se desdobrando para defender o Bolsonaro em todas as circunstâncias. Ele é uma versão piorada do Caio Coppola, porque o Caio Coppola ainda se comunica muito bem, e o Narlock já é, sinceramente, é difícil descrever o que o Narlock faz, mas isso tem a ver com uma série de preconceitos que foram sendo ressuscitados nos últimos anos. E um outro ponto também que foi objeto de crítica da fala do Narlock foi quando ele usa o termo opção sexual em vez de orientação sexual. E ele ainda se justifica, né? Ele diz o seguinte aqui: alguns reclamaram do termo opção e não orientação sexual. Aí discordo, acho que existem as duas coisas, gays e lésbicas que o são por orientação e outros que optaram, mas não tenho certeza sobre isso, é uma discussão para o futuro. Eu fico pensando, na verdade, num mundo tão preconceituoso assim, sabe, com tanto ódio, com tanta intolerância, quem optaria por sofrer preconceito? Quem optaria por se tornar gay? Sinceramente, esse tipo de afirmação do Narlock é mais uma vez um negacionismo da realidade, né? Como eu disse aqui, ele é um conhecido negacionista da história, os livros dele são deprimentes. Ele tem uma série de livros que é o Guia Politicamente Incorreto, no qual ele simplesmente inventa coisas. Eu fiz um vídeo recente aqui sobre o zumbi, sobre um dos capítulos da história do Brasil, do Narlock, no qual ele simplesmente faz uma inferência e escreve um capítulo inteiro sobre o zumbi, daquilo que ele acha que seria o provável na época do zumbi. Então, é muito complicado quando você dá voz para esse tipo de sujeito, esse tipo de pessoa que vai na CNN. E a CNN é um espaço complicado, gente, porque, assim, por um lado você tem grandes jornalistas lá dentro, jornalistas sérios, e por outro lado você tem pessoas que são altamente problemáticas, como o Narlock, como o Caio Coppola, como outras figuras lá dentro, que estão claramente desinformando as pessoas. E mesmo o tipo de debate, né, o formato, como a gente falou aqui ontem, o tipo de debate que eles fomentam lá dentro, sempre trazendo um bolsonarista fanático para contrapor com outra visão, e isso vai naturalizando um tipo de posição que não deveria ser natural. E essa história aqui de opção e orientação simplesmente é um debate já bastante ultrapassado. Dias atrás eu comentei num vídeo aqui sobre que gay nasce gay, que não escolhe ser gay. E aqui tem a ver com orientação sexual, né? E muita gente veio comentar aqui que isso já foi refutado pela ciência. E eu fui pesquisar sobre isso, porque já tinha lido sobre isso anteriormente, mas isso tem a ver com um estudo que foi o mais amplo estudo genético para buscar os genes relacionados à atração sexual, à orientação sexual. E o que esse estudo concluiu não é que não exista uma predisposição biológica para ser gay ou para ser hétero. Não foi isso a conclusão do estudo. Eu vou te apresentar aqui o link do site do estudo. O que esse estudo revelou é que não existe um gene ou um conjunto de genes que determine se a pessoa vai ser hétero ou gay. Não é que não exista um gene gay, é que não existe um gene hétero também. Não existe isso. Na genética não existe um gene ou um conjunto, como aqui falei aqui, como é no caso da cor dos olhos, como é no caso de ser canhoto ou destro, como é na cor do cabelo. Não existe esse tipo de gene para determinar se a pessoa é hétero ou homossexual. Não existe gene gay e nem gene hétero. O que existe, esse estudo aqui aponta nesse sentido, que ser homossexual ou ser heterossexual tem a ver com uma série de fatores
biológicos e sociais e culturais que formam a nossa orientação sexual. Então tem fatores biológicos, hormonais certamente, tem uma série de fatores, repito aqui, biológicos e também socioculturais. E é importante mencionar, por exemplo, um caso, né? Vamos imaginar um sujeito que nasceu em 1930 no Brasil, quando ser gay não era socialmente aceito. Embora hoje seja muito melhor, mas ainda assim tem um enorme preconceito. Mas um cara que nascesse em 1930, se ele tivesse atração por outro homem, havia uma grande chance de que ele jamais deixasse o armário, porque socialmente aquilo não era aceito. Ou ele vai lá e rompe com a sociedade, vai viver num submundo, como acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos antes dos anos 50 e 60, quando você tem os movimentos de aceitação dos homossexuais, a pessoa era obrigada a viver num submundo ou viver uma vida dupla, ou reprimir os seus desejos. Por exemplo, a gente tem países hoje no mundo nos quais ser gay é um crime, nos quais, se a pessoa é pega tendo atos sexuais ou um parceiro sexual do mesmo sexo, ela pode ser condenada à morte. O que acontece? Isso não reprime a atração sexual da pessoa. Ela vai continuar tendo atração por homens ou por mulheres, se for lésbica. O que vai acontecer é simplesmente uma repressão desse desejo. É a pessoa ser gay, ter atração por um homem e ela passar a vida inteira reprimindo esse desejo. Então ela não deixou de ser gay. Ela simplesmente não pode ter relacionamentos homossexuais porque a sociedade na qual ela vive não permite isso. Então, nesse sentido, como diz aqui esse estudo, você tem aspectos que são biológicos, ou seja, a pessoa nasce com atração sexual por pessoas do mesmo sexo e, ao mesmo tempo, aspectos socioculturais de aceitação desse comportamento. Ou seja, a pessoa pode ou não se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Isso tem a ver também com o aspecto coletivo, social. Por exemplo, é muito mais fácil a pessoa ser gay na Noruega ou em Israel do que é ser gay na Arábia Saudita. Não porque tem mais gays que nascem na Noruega ou em Israel, mas é porque as pessoas nesses países podem se manifestar mais do que elas podem se manifestar na Arábia Saudita. E defender que alguém escolha ser gay simplesmente é ridículo, é ridículo. Não é à toa que ele foi demitido justamente por acusação de homofobia, porque ao fazer isso, ao ir na televisão e falar o que ele disse, né, associando o HIV, dizendo que tem muito mais chance de contaminar homens gays. Depois no Twitter repetir um preconceito, na verdade, né? Algo assim, nenhuma base científica, demonstra que a decisão da CNN de demiti-lo foi aceitada. Inclusive, o Fefito publicou um artigo também aqui, que eu vou recomendar que vocês leiam. O título é Bolsonaro e Narlock precisam engolir seus preconceitos e ser mais viados. E daí ele fala justamente sobre isso, né? Que chegou um ponto no Brasil agora que você usar máscara se tornou coisa de viado. Sim, é simplesmente absurdo, inconcebível, gente, assim, o grau de preconceito das pessoas. E vale mencionar um ponto aqui também, que ano passado nós tivemos com o Jean Willis em Madrid, ele fez uma palestra lá, e uma coisa que ele disse, que para mim fez todo sentido, é que a homofobia ela é consequência do machismo. Porque o machismo é o quê? É você achar que a mulher é inferior e que existe um modelo de masculinidade. Portanto, aqueles homens que não adotam esse modelo de masculinidade, que tem de homem truculento, de homem grosseiro, como é o Bolsonaro, né, o tosco, o tiozão do pavê, quem não adota esse modelo é, por consequência, afeminado, ou seja, é feminilizado e, portanto, não deve ser socialmente aceito. Deve ser ridicularizado, deve ser discriminado, porque não se encaixa num padrão, não se encaixa num modelo de heteronormatividade truculenta, do macho primitivo. E aqui vale mencionar também mais uma última vez, aqui só para concluir esse vídeo, um outro vídeo que viralizou essa semana, que era de um curso de um coach, e que tem lá uma cena bizarra, patética, de um coach, que eu não sei quem é também, não fui procurar, de um coach treinando um rapaz para ele dar um grito masculino, né? Soltar o grito de masculinidade dele. Eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que está aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá, deixa eu ouvir isso aqui, me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Cadê o seu grito agora? Se reencontrar com sua masculinidade, e daí ele começa a dar uns gritos. Isso é simplesmente ridículo, né? Viralizou na internet, foram milhões de visualizações, porque mostra justamente esse espírito primal, né, de pré-histórico aqui, de que homem tem que ser truculento, como se também não houvesse gay na pré-história, né? Possivelmente havia também, e era uma outra sociedade, um outro tipo de modelo. Mas toda essa narrativa da extrema-direita, e ela passa pelo Bolsonaro certamente, tem a ver com a imagem, com a consolidação desse modelo masculino tóxico,
tóxico. E esse tipo de mentalidade é perpassada, assim, em falas como a do Narlock. Mas é importante que a gente denuncie esse tipo de fala homofóbica, ou de comportamento homofóbico, ou de falas ou comportamentos que reforçam preconceitos históricos que já tinham caído, como esse caso aqui da praga gay, né? Que a AIDS é algo que só afeta homossexuais, ou principalmente homossexuais, como se heterossexuais não tivessem comportamentos de risco também, não fossem promíscuos e também não contraíssem HIV. Então aqui para concluir esse vídeo, alguns pontos. Narlock foi demitido. Eu nem sei porque ele foi contratado em primeiro lugar, para ser bem sincero. Eu não sei porque uma emissora que se preza chegou a contratar um negacionista histórico. Não faz sentido para mim, mas tudo bem, né? É o modelo que a CNN está adotando e parece que tem funcionado para eles porque tem gerado polêmicas. 2. As pessoas nascem gay e nascem hétero. Então não é uma opção, não é uma escolha. Ninguém se torna gay porque quer. O estudo que as pessoas usam tem a ver com um aspecto específico de genes, genético, que na verdade ser gay ou hétero tem a ver com biologia e aspectos socioculturais também. E por fim, você tem agora uma cultura bolsonarista, uma cultura legitimada pelo presidente, que tem contribuído para ressuscitar velhos preconceitos que a gente achava que houvessem sido superados ou, em grande parte, socialmente condenados. E estão de volta aqui, e a gente sabe que isso leva a consequências futuras que podem ser trágicas também. Então eu recomendo que vocês leiam as referências aqui, vou pôr várias referências, vou pôr a reportagem do New York Times aqui sobre o GRID, Gay-Related Immunodeficiency, né? A imunodeficiência relacionada a gays. Eu vou pôr artigo do Fefito, da Mônica Bergamo, vou pôr aqui várias referências para vocês conferirem aqui sobre a demissão do Narlock também. E eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, sobre a demissão do Narlock e também sobre essa fala do Bolsonaro de que máscara é coisa de viado. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal. Confira o meu livro que está na pré-venda até essa semana só, gente. Então você está com desconto agora na editora e depois, na próxima semana, já começa a entrega para as pessoas. Então, a gente se vê por aí e até mais. Tchau!